já falei várias vezes aqui no canal de atores e atrizes que já foram protagonistas de filmes bem conhecidos e hoje em dia, no máximo, fazem uma coisinha aqui, outra ali. E hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou falar de atores e atrizes que participaram de série e deram aquela sumida. A gente já não ouve falar deles aí em novos projetos nos últimos anos, pelo menos na frente das câmeras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então vamos falar dessa galera das séries que já deram uma sumida aí cabulosa nos últimos anos e provavelmente você gostando dessas séries aqui, você já deve ter parado para pensar onde foi parar esse ator ou essa atriz, e daqui a pouquinho a gente vai falar deles. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHEMaia, para mais novidades aqui do canal e sobre cinema e séries de TV no geral. Então vamos lá, muito provavelmente você já ouviu falar ou já assistiu muito Todo Mundo Odeia o Chris, uma série que rolou originalmente entre 2005 e 2009. A série teve um total de 4 temporadas, foram mais de 80 episódios e foi uma febre, ainda é uma febre aqui no Brasil. Você também deve lembrar aí de vários personagens icônicos da série, né? Como o próprio Chris, interpretado pelo Tyler James Williams. Tem também o pai do Chris, interpretado pelo nosso queridíssimo Terry Crews. E esses dois, né, o Tyler James Williams, de vez em quando faz uma coisinha aqui, outra ali, nada muito relevante. Também teve envolvido naquela situação em que os fãs brasileiros ficaram lá perseguindo o cara nas redes sociais e falando sempre, o cara ficou até irritado por conta disso. E o Terry Crews, o cara tá fazendo filme pra caramba, série pra caramba, tá sempre na mídia, sempre fazendo comercial. Mas hoje a gente vai falar do Greg, vocês lembram? Do melhor amigo do Chris, interpretado pelo Vincent Martella. O Vincent atualmente está com 26 anos, ele participou das 4 temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris, e o Greg é também um dos personagens favoritos aí da galera, né? Era aquele amigão do Chris que estava sempre levantando a moral dele, dando aquela força, era bastante engraçado. E o Vincent, ele nos últimos anos não tem aparecido muito na frente das câmeras, mas ele tem trabalhado relativamente bastante também como dublador, muitas vezes de animação e até dublador de jogos de videogame também. Sabe aquela animação Phineas e Ferb? Pois é, ele fez o protagonista, o Phineas, por várias temporadas pela série toda entre 2007 e 2015. E o cara também fez uma mini participação em The Walking Dead em 2013. E uma participação relâmpago, ele fez apenas 3 episódios. Sabe aquele lance que rolou com o Tyler? O ator que fez o Chris, dos fãs brasileiros ficarem flodando o cara nas redes sociais? Pois é, isso também aconteceu com o Vincent, mas o cara levou numa boa, o cara não ficou irritado, o cara não pediu para ninguém parar, ele levou aquilo mais como um carinho mesmo e tá aí seguindo a carreira hoje em dia como dublador. Esse é o Vincent, alguns anos atrás, lá na época de Todo Mundo Odeia o Chris, e como ele tá atualmente. Eu acho que seria o maior barato. E o número 2 da nossa lista também é um dos protagonistas de uma das séries mais queridas aqui do Brasil. Estou falando de Eu, a Patroa e as Crianças, um sucesso do SBT. Originalmente, a série foi exibida entre 2001 e 2005, teve 5 temporadas e a gente vai falar hoje do ator George O. Gore II. Talvez você não reconheça ele pelo nome real, mas eu tô falando do Júnior, né, o filho do Michael Kyle, que também era um personagem muito icônico dessa série, bem engraçado. E o ator deu uma sumida. O George começou a carreira dele como ator muito cedo. O menino, desde 4 anos de idade, ele fazia comercial do Burger King, de outras marcas. Ele participou também de algumas séries como Law and Order. Mas o seu papel de maior relevância foi em Eu, a Patroa e as Crianças. Inclusive, um fato interessante é que o George, ele sempre foi interessado em dirigir filmes, séries, chegou a dirigir alguns curtas e tal, e chegou a dirigir alguns episódios de Eu, a Patroa e as Crianças. Olha só a responsa.
O lance é que depois que a série acabou, nem os papéis por trás das câmeras e muito menos na frente das câmeras foram aparecendo. O cara acabou deixando de lado essa carreira. Inclusive eu assisti algumas entrevistas com ele mais recentes, de 2 anos pra cá, ele falou, não, deixei de lado, porque não tinha muita oportunidade, arrumar trabalho nessa área é meio difícil, você precisa ter muito contato, é chato isso, né? Mas a gente sabe que é uma realidade. Então o George atualmente leva uma vida muito mais pacata, o cara nem rede social tem, ele tá se dedicando à vida acadêmica, a estudar, a levar uma vida ali com a família, e atualmente ele tá com 36 anos de idade. Esse aí é o George Orgor II, na época de Eu, a Patroa e as Crianças, e como ele tá atualmente não mudou quase nada. Isso rima! Essa deve ser minha arte. E falando em Eu, a Patroa e as Crianças, a atriz número 3, que também sumiu muito e fazia parte da série, era uma das filhas do Michael Kyle. Tô falando da Jennifer Freeman, que fazia a Claire. E eu tô falando da atriz que fez da 2ª à 5ª temporada. Ela participou de 4 temporadas, porque você deve se lembrar que na primeira temporada era uma outra atriz. A Jazz Recall, ela fez a primeira temporada como a Claire, e acredite você se quiser ou não, a mãe da menina não deixou ela continuar, porque ela leu um roteiro de um dos episódios da 2ª temporada, em que uma das amigas da Claire estava em dúvida se ela estava grávida e tal. A mãe da menina, que era bastante casca grossa, falou, eu não vou deixar minha filha participar desse projeto não, né? Vai entender, e acabou tirando a menina da série. E aí entrou a Jennifer Freeman, que pra mim foi uma ótima escolha e, convenhamos, muito melhor do que a atriz anterior. Muito mais estrambelhada, engraçada, convincente. E o maior papel da carreira da Jennifer Freeman também foi em Eu, a Patroa e as Crianças. Ela chegou a fazer um filme aqui, outro ali, participou de séries, fazendo episódios isolados. Participou daquela série também conhecida DLC, e em 2009 ela deu uma pausa na carreira, porque ela foi casar com um jogador de basquete chamado Earl Watson, e os dois tiveram uma filhinha, só que no ano seguinte, em 2010, eles se separaram, né? A vida da menina ficou um caos, ela continuou parada, se dedicando à filha, e depois eles voltaram, olha só, voltaram, e em 2015 eles se separaram de novo. E depois de vários anos afastada, se dedicando à família, sem pegar papéis relevantes, agora que a Jennifer Freeman está voltando aos poucos. Ela participou em 2017 de uma série chamada Tales. Cada episódio é uma história diferente, com a temática de hip hop, e ela participou de um episódio apenas. Agora, se ela vai conseguir algum papel recorrente, como na época de Eu, a Patroa e as Crianças, só Deus sabe. Essa aí é a Jennifer Nicole na época da série, e como ela tá atualmente aos 33 anos de idade. O café da manhã está servido. O número 4 da lista é da série Lost. O protagonista, o cara que fazia o Jack, o ator Matthew Fox. Eu adorava Lost, eu não sei vocês. E o Matthew Fox, ele chegou a ganhar uma fortuna por essa série. Ali nas últimas temporadas, o ator já estava ganhando por episódio cerca de $300 mil. Deu para fazer uma grana boa. A série foi de 2004 a 2010, teve 6 temporadas, e aí ele parou e falou, agora eu vou investir no cinema, né? Vou fazer vários projetos nos filmes e tal. Só que não deu muito certo, não. O cara participou de lá pra cá, né? Aí já temos quase 9 anos, de Speed Racer. Ele fez lá aquele corredor misterioso. Ele fez um paraquedista em Guerra Mundial Z, aquele com o Brad Pitt, mas foi um papel que o cara apareceu assim de relance, quase que um figurante. E em 2015 ele fez um dos seus papéis mais importantes aí no cinema, em um filme que nem foi tão conhecido, mas é muito bom, chamado Rastros de Maldade. É um faroeste / terror com Kurt Russell, e o papel dele aqui é até interessante. O que acontece é que, se naquela época, em 2015, 2014, já estava difícil, hoje em dia então tá complicado. O cara já não aparece de lá pra cá praticamente em nada. E muito disso, muito da carreira do Matthew Fox foi por água abaixo, porque o cara estampou várias revistas e jornais aí de fofoca. Primeiro, em 2011 ele foi acusado por uma mulher de agressão. A mulher falou que ela apanhou do cara.
Inclusive, o ator Dominic Morgan, que fazia o Charlie de Lost, que fez Senhor dos Anéis, tweetou falando que o Matthew Fox batia sim em mulher. Aí o negócio, né, ficou mais sério e tal. E em 2012, um ano depois, o cara foi pego dirigindo embriagado pela polícia, né? Aí o filme dele, que já estava queimado, queimou um pouco mais. E o cara, sem oportunidades de trabalho, né, recorrentes, em 2012, colocou a mansão dele, avaliada em 4 milhões de dólares, à venda. Ou seja, a situação financeira estava começando a apertar. E ele também disse em entrevistas que o trabalho de ator já não estava agradando tanto assim a ele. Ele já não estava tendo aquele prazer mais. Ele preferia ficar com a família, e esse tipo de trabalho acaba afastando muito o ator da sua própria família. Talvez tenha sido mais recentemente uma junção das coisas, né? Tanto os convites já não aparecem mais, quanto o ator decidiu por ficar mais quieto lá, curtindo a família e a grana que restou. Esse aí é o Matthew Fox lá na época de Lost e como ele está atualmente com 52 anos. O número 5 também, um rosto bem conhecido pra gente aqui do Brasil. Eu tô falando do ator Alfonso Ribeiro, ou o cara que interpretou o Carlton de Um Maluco no Pedaço, série com Will Smith. A série rolou entre 90 e 96, tendo um total de 6 temporadas, e não tem como não lembrar do Carlton, né? Era um dos melhores personagens, engomadinho, enjoado, com aquela dancinha. E esse também foi o principal trabalho na carreira como ator do Alfonso Ribeiro. Ele fez também várias participações em séries, aí, participando às vezes de 1, 2 episódios. Ele começou também a carreira muito novinho, quando ele era criança, fazendo um comercial, por exemplo, da Pepsi, em que tem o Michael Jackson, é um comercial bem famoso até hoje. Já tem aí aproximadamente 10 anos que o Alfonso Ribeiro não investe na carreira como ator, e sim na carreira como dançarino profissional. Desde o Maluco do Pedaço a gente sabia que o cara dançava bem. Ele já demonstrou isso em vários programas de televisão, de entrevista, inclusive recentemente dançando ao lado do Will Smith. E em 2014 o cara ganhou um campeonato de dança na televisão, em um programa de televisão, estilo Dança dos Famosos. Inclusive o nome desse programa é Dancing with the Stars, ou Dançando com as Estrelas. E quando o Alfonso e a parceira de dança dele ganharam nessa edição de 2014, o nome do cara voltou a ser cogitado para alguns projetos. Podia não ser para série de TV ou para filme, mas ele foi convidado recentemente pela BBC do Reino Unido para comandar, apresentar um programa de televisão, um game show chamado Money Tree. Sabe aqueles programas de pergunta e resposta? Pois é, o cara, com todo o carisma dele, está apresentando esse programa. O Alfonso Ribeiro atualmente está com 47 anos, e esse aí é ele lá na época de Um Maluco no Pedaço e como ele está nos dias atuais. A número 6 da nossa lista é uma atriz que se envolveu numa confusão assim complicada, séria. Tô falando da atriz Alison Mack. Você provavelmente lembra dela na série Smallville, que passou aí 1 milhão de vezes no SBT. Foi uma série muito longa, ela durou entre 2001 e 2011, foram 10 temporadas com mais de 200 episódios. Lembra dessa série? Contava ali a juventude do Clark Kent estudando e tal. E a Alison Mack fazia a Chloe, que era uma das melhores amigas do Clark Kent, era repórter e tal, estava entre as protagonistas da série. Depois que a série acabou em 2011, né, deixou muito fã chateado, tem uma legião de fãs dessa série. A atriz, ela fez uma participação aqui, outra ali, participou em algumas séries, como aquela série Wilfred, de alguns episódios, fez alguns trabalhos de dublagem também, como numa série animada do Batman. A grande problemática foi em 2017, onde a Alison Mack estava envolvida com um grupo que inicialmente era para ajudar pessoas, principalmente mulheres. Então eles vendiam essa promessa de acolher essas pessoas em comunidade, um grupo, muitas vezes pessoas que tinham problemas até psicológicos, né, que estavam ali em depressão, mas isso tudo era tudo balela, era tudo fachada. Eles pegavam essas mulheres e faziam coisas erradas, tanto psicologicamente
quanto fisicamente. Claro que isso com o tempo veio à tona, né? Essas mulheres começaram a denunciar as pessoas envolvidas e entre as líderes desse grupo aí falastrão estava a Alison Mack. Ela foi presa, condenada e depois de ter pagado uma fiança aí de aproximadamente 5 milhões de dólares, ela foi liberada, mas para cumprir a sentença em casa. Hoje em dia a Alison Mack está com 36 anos, ela vive na casa dos pais, ela não pode sair de lá por conta da prisão domiciliar e muito provavelmente ela nunca consiga um novo papel, seja em série, em filme, a não ser que tenha algum diretor maluco, porque com certeza essa menina não bate bem da cabeça. Essa aí é a Alison Mack lá na época de Smallville e como ela tá nos dias de hoje. Eu não vou precisar roubar nenhum banco. Ah, Chloe. E falando em Smallville, número 7 também é um ator dessa série chamado Michael Rosenbaum, ou o intérprete do Lex Luthor. Você que acompanhava a série muito provavelmente lembra desse ator. Também participou da série aí como um recorrente. A carreira do Michael nos filmes sempre foi em pequenas aparições, pequenas participações. O seu trabalho principal também foi em Smallville, mas ele fez muito e ainda faz trabalhos de dublagem. Ele fala que ele é um fã, confesso, da DC. Então ele tá ali, ó, lado a lado, colado com o Warner. Ele faz vários trabalhos de dublagem, principalmente com o personagem Flash. A animação da Liga da Justiça ele dublou, ele fez participação até no desenho do Super Choque, no Batman do Futuro, entre muitas outras animações desse universo. O Michael Rosenbaum, inclusive, fez campanha nas redes sociais dele na época em que Batman vs Superman tinha sido anunciado que iam fazer um filme com o Zack Snyder, para ele ser o Lex Luthor do filme, né? Então ele movimentou uma galera e tal, mas não deu muito certo e o papel ficou pro Jesse Eisenberg. Mas até então o cara tem feito aí vários trabalhos não só em animações de super-heróis como em outras também, assim como trabalhos de voz em jogos de videogame também. Inclusive o ator andou comentando aí sobre o caso da Alison Mack em algumas entrevistas, afinal eles foram colegas de trabalho por cerca de 10 anos lá em Smallville. Ele disse que se sentiu surpreso, que não esperava esse tipo de atitude absurda por parte da atriz, mas a gente sabe que as pessoas podem surpreender. O Michael Rosenbaum atualmente está com 46 anos de idade. Essa é uma foto dele na época de Smallville e como ele está hoje em dia. E a última da nossa lista de hoje é a atriz e modelo britânica Mirsha Barton. Se você assistia muitas séries do SBT alguns anos atrás, você provavelmente lembra dela em DLC, uma série que rolou entre 2003 e 2006. Foram 4 temporadas e essa atriz era uma das principais. O papel dela era Marissa Cooper, uma das personagens mais queridas da série, e ela também fez participação em alguns filmes, como O Sexto Sentido, Um Lugar Chamado Notting Hill. Depois que DLC acabou, ela participou de alguns filmes de suspense. Inclusive, ela ficou naquela, né, de fazer uma aparição aqui em uma série, outra ali. Ela apareceu, por exemplo, em 2010 naquela série Law and Order Special Victims Unit, e desde 2014/2015 que ela não tem feito mais nada. Isso é por conta de vários problemas que ela tem tido aí nos últimos 10 anos, e a carreira da pessoa, querendo ou não, dá aquela estremecida. Por exemplo, em 2007 ela foi pega pela polícia dirigindo embriagada, e em 2009 a atriz foi internada em um hospital psiquiátrico com depressão profunda, passou um tempo por lá, e naquela época várias revistas e jornais noticiaram a mentalidade instável da atriz, e isso direto ou indiretamente influenciou negativamente na carreira dela. De lá pra cá, poucos papéis foram oferecidos para Mirsha. Porém, já foi confirmado que ela volta em uma série chamada The Hills New Beginnings em 2019. Essa aí é a Mirsha lá na época de DLC e como ela tá nos dias de hoje. É o primo deles de Boston, não é? Bem, então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários quais dessas séries vocês acompanhavam, quais desses atores e atrizes vocês sentem falta nas séries e nos filmes atualmente.
E é válido lembrar também, né, que o ápice da carreira desse pessoal, da maioria deles, foi nessas séries citadas. Depois que as séries acabaram, a carreira deu uma desandada e eles não tiveram tantos papéis de destaque assim. Se é coincidência ou não, não se sabe. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Deixe o seu like que também ajuda muito o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.